Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a palavra. Hoje nós vamos estar falando de uma curiosidade bíblica, amarrado com os relatos históricos e arqueológicos. Ok? Vamos lá para o nosso slide. Você sabia que o faraó da história de José é um estrangeiro? Já tinha parado para analisar? Já tinha estudado a respeito disso? Então, o faraó, Deus trabalha de uma forma tremenda. Até mesmo o faraó, no contexto histórico lá de Gênesis, na época de José, era um faraó que veio beneficiar ao José, elegendo ele como governador, devido à revelação de Deus para José dos sonhos, e José revelando os sonhos do faraó. Então esse faraó, ele não era das dinastias comuns. Vamos estar analisando um pouquinho sobre ele. Segundo a arqueologia e pesquisas históricas, essa dinastia de faraós são os Hyksos. Os Hyksos, eles não eram ali da descendência do povo egípcio. Nós vamos estar analisando aí. Os Hyksos significa senhores de terras estrangeiras. Eram originários das regiões da Síria e Canaã, oriundos dos povos semitas asiáticos. Então nós vemos aí que a ascendência, dos faraós Hyksos é a mesma ascendência dos semitas, que são a raiz, que veio o povo judeus, dos povos judeus. Então nós temos Sem, um dos filhos de Noé, da descendência de Sem, que aí nós temos aí os semitas asiáticos, porque é da região ali da Ásia, não era da África, tá? Era da Ásia. Então, esses semitas eram os descendência da raiz, da descendência de Sem. Agora, os egípcios, também chamados na Bíblia de Mizraim, eles eram da descendência de Cã, da descendência camita. Então, era um povo diferente dos semitas, a descendência. Dominaram os Hyksos, a região do Baixo Egito por volta do ano 1800 a.C. Por 2 séculos eles ficaram ali dominando a região. Este relato, a questão cronológica bate também com os relatos bíblicos da história de José. Foram os Hyksos que introduziram os carros de guerra e fabricação de armas de ferro no Antigo Egito. Maibre-Seche I era o faraó da época de José. Sua existência histórica foi arqueologicamente comprovada através do achado de centenas de selos e objetos de metal, contendo seu nome em Canaã, Egito, Núbia e até Catargo, onde alguns ainda estavam em uso 1500 anos após a sua morte. Vamos refletir então sobre Faraó, José, o contexto bíblico e o plano de Deus. Nós vemos que Deus ele trabalha nos mínimos detalhes. Então, se fosse uma dinastia do faraó de descendência camita, ia ser mais difícil para José ser nomeado governador, visto que ele não tinha descendência camita. Agora, o faraó, tendo a mesma raiz semita de José, Deus preparou tudo, até nesse contexto. Então nós vemos aí na questão bíblica, arrematando com a história e a arqueologia, vindo provar o texto bíblico e dando-nos luz, com mais base bíblica, com mais contexto histórico e arqueológico, para que nós possamos entender melhor a história revelada por Deus na sua palavra.
Então, o plano de Deus, ele vem agir de uma forma a facilitar todo o contexto bíblico para que o plano de Deus seja perfeito. Nós vemos também algo interessante, que a descendência, ou a ascendência, melhor dizendo, esses povos Ixos, dos faraós que vieram da região, migrando da região de Canaã, que nós vemos ali, eles eram exímios agricultores. Então nós vemos, Deus trabalhou nos mínimos detalhes. Qual foi o sonho, né, que Deus deu a interpretação através de José para Faraó? O sonho é 7 anos de fartura, logo seguida de 7 anos de fome. Então, o que precisaria ser trabalhado ali? Guardando sementes, né? Guardando o trigo, as sementes, para que nos anos de fome tivessem o sustento e a terra não perecesse. Então, colocou Deus exímios agricultores, juntamente com José, e todo o plano de Deus para que fosse trabalhado dentro dessa questão bíblica. Vamos fechar com 2 passagens bíblicas. Hoje é algo de curiosidade, então algo mais prático, mais rápido. Não quero me alongar no vídeo para que vocês tenham uma noção rapidamente aí, uma noção histórica, arqueológica, algo curioso que vem amarrar com a palavra de Deus. Então vamos fechar com 2 passagens bíblicas. Essas passagens bíblicas agora tá se referindo, no caso, uma delas, no contexto ali de Moisés agora, que era um outro faraó. Agora vocês vão entender por que a Bíblia diz que era um outro faraó que não conhecia José. Não era só porque era um descendente que não soube da história antiga, mas era de um povo diferente, uma dinastia diferente de faraós. E depois nós vamos ver uma passagem aqui também, a segunda, que vai ser no Novo Testamento, reafirmando essa passagem do Velho Testamento que nós vamos ver. Então, primeiro, Êxodo capítulo 1, versículo 8 diz: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Estão vendo agora como clareia mais a nossa mente, sabendo todo o contexto histórico, social da época? Atos 7, versículo 18 e 19, a parte A, diz o seguinte: Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo. Então o escritor de Atos dos Apóstolos diz que esse rei, esse outro rei, depois no outro texto também, que é o novo rei, ele agiu traiçoeiramente, porque ele tinha uma rincha com a ascendência do povo semita, porque a descendência desse outro faraó era camita, que era os originais da terra ali, de Mizraim, que na Bíblia também se refere, uma outra palavra para os egípcios, o povo egípcio. Então ele tinha uma certa rivalidade política também, porque esses 200 anos que os Ixos ficaram no poder, eles mudaram bastante coisas e oprimiram também a dinastia dos faraós naturais ali da descendência dos camitas. Então nós vemos, mediante a palavra de Deus, essa curiosidade histórica, arqueológica, que vem complementar a palavra de Deus. Amém? Eu peço para que vocês, se gostem do assunto, se estão gostando do canal, se inscrevam, ativem o sininho, dê o like, para que nós possamos estar aí mais animado, cada vez mais estar trazendo mais conteúdo sobre a palavra de Deus para vocês. Até o nosso próximo vídeo.